Uou! Tô vendo uma série na Netflix, chama-se Voice of Fire, top. E tem uma menina lá que é cantora e ela só tem um ouvido. E ela tá dizendo assim que para processar toda a informação de dois ouvidos em um só é muito complicado. E ela acaba tendo que se esforçar muito mais para poder chegar ao nível mínimo das pessoas. E ela falou assim que certamente quando ela estiver mais velha, por tentar e sobrecarregar um ouvido só, a probabilidade é que ela tenha uma audição muito prejudicada ou que ela perca a audição. Ela falou, mas por enquanto eu tô bem. Esse negócio me chocou, né? Porque ela falou assim, conforme for passando o tempo, eu for me esforçando para ouvir a voz, ouvir o som, ou assimilar som, harmonia, barulho, voz e assim por diante, de tanto sobrecarregar um ouvido só, que é o único que eu tenho, eu vou acabar perdendo ele. Aí fiquei pensando comigo. Todo mundo sempre fala que tem a vozinha do anjo de um lado e do diabo do outro, né? Eu fico imaginando qual que você tampa, e quando você tampa um, no outro ouvido duas vozes ecoam. Imagina. E aí quando essas duas vozes ecoam, você tem que ter muito mais esforço para trabalhar qual voz é qual voz, porque é confusão aí. Tem que ouvir várias vezes. E conforme você sobrecarregar demais, você vai perdendo a audição, a voz vai ficando cada vez mais distante. Eu fiquei pensando, espiritualmente às vezes a gente é assim, cara. Às vezes a gente dá um ouvido pro Espírito Santo e outra pra carne, né? O anjo e o diabo. Só que vai chegando uma hora que só um vai ter voz, o outro vai tapar. E por necessidade, o ouvido que vai estar aberto vai estar querendo ouvir tudo. Mas a outra voz vai estar muito distante. E vai chegar uma hora que de tanto sobrecarregar o ouvido, um ouvido só, a voz que vai estar mais perto é que vai ecoar na sua alma. Então você precisa ver que o ouvido que está tapado, qual é a voz que está ficando mais distante, é mais próxima de você. E cuidado para você não sobrecarregar, porque se você quiser ficar ouvindo a outra voz do ouvido tapado e essa voz, ela vai sobrecarregar o seu ouvido, seu tímpano. E isso vai prejudicar. Então, se você tiver com um ouvido só ouvindo, que escute a voz certa. E deixe de tentar entender a outra voz. Agora, se você está com o ouvido errado e está tentando ouvir a voz certa, mas já está muito longe, enfraquecida, é porque isso precisa ser tratado. Você precisa saber exatamente que ouvido e qual voz você está ouvindo. E qual que a voz está ficando mais distante e a que está ficando mais perto. E se você está ouvindo as duas vozes, você automaticamente vai perder as duas vozes uma hora. Porque vai sobrecarregar demais. Então você tem que ter a escolha de ouvir uma voz ou ouvir a outra. Porque se quiser ouvir as duas, você vai perder a audição rapidamente. Ok? Não passa raiva sozinho. E presta bem atenção na voz que você está ouvindo. Escute a voz do seu pai, aquele que te ama incondicionalmente. Tá bom? Passa raiva sozinho, nem compartilha. Júnior Guimarães, Caverna da Resiliência.